Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou médico dentista e hoje eu vou responder a pergunta de uma conterrânea minha, Cláudia, de Belo Horizonte. Eu sou nascido em BH e muito orgulho de ser mineiro e muita saudade dessa terra. E a Cláudia me mandou um e-mail essa semana perguntando, aqui é essa mensagem dela: sou de Belo Horizonte e sempre acompanho seu canal no YouTube. Gostaria de tirar uma dúvida, sou classe 2, isso ela tem aquele queixinho para trás, a mandíbula hipodesenvolvida ou uma maxila hiperdesenvolvida para frente, mas o mais comum é a mandíbula hipodesenvolvida, aquele paciente com queixo para trás. Sou classe 2 e tenho 36 anos, mas não tenho nenhum problema funcional. Quero operar pela estética, mas caso eu não opere, no futuro terei problemas? Não tenho apneia, não tenho dores de cabeça, enfim, problema funcional nenhum. Mas com o tempo pode surgir? Cláudia, é o seguinte, paciente classe 2, eu vou colocar um vídeo aqui agora. Os pacientes classe 2, eles têm essa mandíbula mais para trás. Então existe uma diferença nessa região, vou fazer uma seta aqui, ó. Uma diferença entre o incisivo central, os incisivos inferiores e superiores, uma diferença grande entre eles, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. O que numa pessoa normal esse dente bateria, os incisivos inferiores bateriam de forma correta nos superiores, fazendo isso aqui, no classe 2 ele tem essa distância aumentada. Só que a função dos incisivos, por exemplo, quando você vai cortar um alimento, comer um hambúrguer, uma maçã, qualquer outro tipo de alimento, um pão, você faz esse movimento de pinçar o alimento com os dentes incisivos, com os dentes anteriores, que tem a função de cortar o alimento. Depois, posteriormente, você vai triturar o alimento na região dos molares e pré-molares. Mas, inicialmente, essa função é primordial e ela é feita com os incisivos. Qual é o movimento habitual dos pacientes classe 2? É fazer isso aqui, ó. O paciente classe 2 está sempre jogando a mandíbula mais para o anterior, para tentar esse contato entre os dentes. Acho que dá para você entender mais ou menos com esse exemplo. E esse movimento contínuo pode vir, sim, a dar problema no futuro. Só que é certo que vai dar problema? Não, não é certo. Nós não sabemos exatamente quais são as causas exatas de dores articulares, de dores miofaciais, quer dizer, sabemos a causa, não sabemos por que alguns pacientes que são classe 1, que tem a mordida funcional adequada, funcionalmente adequada, têm esses problemas de dores faciais, podem ter apneia do sono, cefaleia tensional, podem ter bruxismo, e outros pacientes classe 2 não apresentam esses sintomas. Mas de fato, existe uma tendência maior aos pacientes classe 2 de desenvolver problemas na articulação e também problemas de apneia do sono, ou ronco, ou qualquer fator relacionado à respiração. Porque sim, esses pacientes têm a via aérea na região posterior de orofaringe, essa via aérea diminuída de tamanho, e eles têm esse movimento de anteriorização da mandíbula mais frequente. Então, o côndilo mandibular está frequentemente fazendo um movimento maior do que nas pessoas classe 1 ou mesmo naquelas pessoas classe 3, que tem a mandíbula muito avançada em relação à maxila. Então, se você me pergunta aqui, deixa eu só passar o vídeo aqui, você vai entender o movimento na cirurgia, o que ele visa. Aqui, na verdade, é uma paciente classe 2 com excesso vertical de maxila, em que ela vai operar os dois ossos, porque tem que fazer uma intrusão da maxila e o avanço da mandíbula. Esse é o caso clássico do paciente classe 2. E ele tem um ganho funcional grande e estético também associado. O ganho estético é sempre muito importante. Quanto maior a deformidade dentofacial, maior o ganho estético pós-cirúrgico. Mas as cirurgias são indicadas, em maior parte das vezes, pode ter indicação estética? Sim, pode ter. Mas a maior parte das vezes a indicação é funcional. Funcional estética. Só a indicação estética, por exemplo, eu quero aumentar o meu queixo, quero tirar um desvio do meu queixo, do mento. Essa indicação estética apenas o plano de saúde não cobre. O plano de saúde cobre essa cirurgia quando há, sim, a indicação funcional com um ganho estético secundário. Esse ganho acaba vindo, mas a indicação inicial e primária é funcional, tá? Então você viu o vídeo aqui que essa paciente foi operada, houve o avanço da mandíbula e há sim um ganho no espaço da via aérea. Acho que você já está até bem informado pelas perguntas que você fez aqui.
sobre o seu problema. Esse paciente classe 2, como é o seu caso, como você está vendo nessa foto aqui, com esse avanço da mandíbula, ele vai ter um ganho importante de espaço em via aérea para que ele possa respirar. Também vai ter uma mordida mais adequada, porque ele vai parar de fazer essa projeção anterior da mandíbula para conseguir tocar os incisivos. Isso, a longo prazo, vai diminuir a força que ele realiza sobre a articulação temporomandibular e também a força de contração dos músculos da mastigação. Agora, eu não posso de forma nenhuma afirmar com 100% de certeza se você vai ou não desenvolver esses problemas. A tendência é maior em relação a uma pessoa que é classe 1, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que isso vai acontecer ou não. No seu caso, mesmo que você não queira operar porque acha que não tem problemas funcionais, você quer operar por motivos estéticos, com certeza, durante uma avaliação com o cirurgião bucomaxilo, ele pode te orientar sobre se existe ou não realmente um problema funcional. Provavelmente existe esse problema, e se você deve ou não operar. Eu falo aos pacientes que sempre deve se operar com muito critério, e o paciente ele deve fazer parte desse planejamento, deve fazer parte de tudo aquilo que vai ser decidido sobre a sua saúde. Porque muitas vezes um tratamento conservador, principalmente nos distúrbios e disfunções da articulação temporomandibulares, eles têm resultados muito promissores. Agora, o paciente que tem uma deformidade dentofacial grande, exacerbada, sim, esse paciente, na maior parte das vezes, ele vai se beneficiar da cirurgia, tanto funcionalmente como estético. Espero que eu tenha te respondido a questão, Cláudia. Um grande abraço para os meus conterrâneos mineiros, saudade do queijo da minha terra, do Mercado Central de BH, e até o próximo vídeo. Tchau!